Devocional Mateus capítulo 8. Sendo curados de lepra, paralisia e temores. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus enfatiza alguns milagres realizados por Jesus. Inicia narrando a maneira simples e poderosa como Jesus tocou um leproso e o curou. Depois, expõe o elogio de Jesus a um oficial romano devido à sua grande fé. Jesus também curou a sogra de Pedro, acalmou uma tempestade e expulsou demônios de gadarenos. Esse é um capítulo rico em milagres e ensinos para todos nós. Para você que identifica algumas lepras, paralisias e temores na sua vida espiritual, aí vão 3 perguntas e 3 conselhos. Em primeiro lugar, tá com lepra? Deixa Jesus te tocar e te limpar por dentro e por fora. Mateus 8, versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente ele foi purificado da lepra. A lepra era uma doença terrível na época de Jesus. Não havia cura para ela. Os leprosos eram considerados imundos e muitos deles eram banidos de suas casas para viver num lugar isolado. Enfim, a lepra era uma doença que afetava toda a vida da pessoa. Hoje, quero falar com você não de lepra física, mas de se estar leproso espiritualmente. O pecado é como uma lepra que nos destrói por dentro e por fora. Quanto mais comprometidos com o pecado, mais imundos nos tornamos. Meu irmão, se você hoje se sente enfermo espiritualmente, se você tem perdido sua sensibilidade espiritual, se sua lepra tem afastado sua família de você, deixa Jesus te tocar hoje, perdoar os seus pecados, te curar por dentro e por fora, te livrar dessa lepra espiritual que tem feito você levar uma vida isolada e sem esperança. Em segundo lugar, tá paralisado? Receba uma palavra de Jesus e levante-se, comece a andar. Mateus 8, versículos 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: "Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento." O centurião era um oficial romano que comandava um grupo de 100 soldados. Era um homem de autoridade que não tinha simpatia dos judeus devido à opressão que o império representava. Mas a fé desse gentio surpreendeu Jesus. Ele disse para Jesus: "Reconheço a sua autoridade. Você não precisa ir até o meu servo. Lance apenas uma palavra e sei que ele ficará curado." Que fé tremenda! Naquele mesmo instante, seu servo foi curado da paralisia. E essa cura à distância ficou registrada nas Escrituras para nosso encorajamento. Esse não foi o único paralítico que Jesus curou. Muitos outros foram curados por Jesus. Talvez, meu irmão, você não tenha problema nas suas pernas, mas você consegue identificar que existe em você uma paralisia espiritual que te impede de avançar nos caminhos de Deus. Você se sente estacionado na sua vida cristã, parado nos propósitos de Deus, estagnado na corrida da fé. Você sabe que se encontra inerte e acomodado. E você sabe que Deus não te criou para viver assim. Receba hoje uma palavra de vida. Ouça Jesus sussurrando para você: "Filho, levante-se e ande. Liberte-se da inércia. As nações te esperam. Ide, avance, corra." Em terceiro e último lugar, tá com medo? Confesse a Jesus sua pequena fé e contemple a bonança. Mateus 8, dos versículos 24 ao 26. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Senhor, salva-nos, vamos morrer." Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Esse texto é fantástico e de fácil identificação. Durante a nossa vida, muitas vezes, somos surpreendidos com tempestades que aparecem de repente. Um diagnóstico de enfermidade, um relacionamento que se rompe, um emprego que se vai. Não nos sentimos preparados para enfrentar essas tormentas e sentimos medo. Como os discípulos naquele barco, temos vontade de gritar para Deus: "Salva-me, vou morrer, não consigo suportar essa tempestade." E são nesses momentos que levanta-se Jesus para nos orientar a trocar o nosso grande medo por uma grande fé. O próprio Jesus disse em outra ocasião:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, o segredo da vida não é se livrar de situações difíceis, mas é enfrentá-las com o foco certo, com os olhos na cruz, na certeza de que com Jesus podemos superar qualquer tormenta. A vida cristã não é uma vida sem tempestades, é uma vida com a certeza de Jesus no nosso barco. E porque Ele está conosco, não precisamos temer o avanço das ondas. Os discípulos no barco começaram a compreender a grandeza de Jesus e, perplexos, se perguntavam: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ao ler o capítulo 8 de Mateus, você também pode estar se perguntando: que homem maravilhoso é esse que fez tanta coisa extraordinária? Quem é esse que ao tocar o leproso o purifica? Quem é esse que livra um homem da sua paralisia? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia te diz quem ele é. Ele é Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Brasil.